E aí pessoas, tudo bom? Bom, hoje eu começo uma série nova aqui no canal, chamada Standard Básico, onde eu vou tentar ajudar pessoas que vão começar no Standard ou já começaram no Standard, estão meio confusas e tal, sempre trazendo vídeos para justamente ajudar quem está começando ou tem dúvidas sobre o formato, etc. E inclusive, se você tiver qualquer dúvida ou algum questionamento do tipo, pode jogar nos comentários que eu vou tentar sempre responder isso, inclusive com vídeos, tá? Lembrando que, assim, essa série, ela é um oferecimento da Citadel Hobby Store, uma loja lá de São Paulo, da zona norte de São Paulo, né, em Santana, e é bem perto do terminal, né, de Santana. Então, você desce ali no metrô, já tá pertinho da loja, tá bom? A Citadel que, pô, tem torneios toda semana, tem um estoque muito bom, inclusive para Standard, tá? Eu já, pô, fui mais de uma vez lá pegar carta, porque vale muito a pena. Mas é isso, tá? Então, você que tiver a chance, compre na Citadel, vá. A Citadel tá com uma loja bem legal. Vou até mostrar a fachada aqui, porque eu gosto muito da fachada deles. Fachada 1, assim. Eu acho muito bonito. Bom, mas para hoje eu vou falar sobre... Na verdade, os primeiros vídeos dessa série são sobre como entrar no Standard. E por muitas vezes eu vou estar falando do aspecto financeiro, né? Já que, né, vivemos no mundo e a parte financeira é extremamente importante. E aí eu pretendo falar com você sobre isso. Bom, hoje eu vou falar sobre quando você vem de outros formatos. Então, Rudel, eu já jogo, eu já tenho uma pool legal e eu quero jogar Standard. Tá? Ou quão caro é pra mim jogar Standard. Porque é aquela coisa, né? O Standard ele volta a ser um tópico quando a gente tá numa temporada de CCGs Standard. Pro ano que vem a gente ainda tem mais duas, né? Fora a Story Championship, vários torneios. Então, assim, vai se tornando mais atrativo o formato. E, né, estamos aqui para ajudar você a fazer essa ação de jogar Standard um pouco mais fácil. Hoje eu vou falar sobre quem já tem uma pool e tal, e em outros episódios eu vou falar até de outras maneiras, vou falar sobre versões budget, né? Então eu vou falar sobre listas até R$ 200 para você jogar Standard, tá? Mas a série, assim, é para introduzir o formato para pessoas que, pô, nunca jogaram e tal, né? A gente tem que lembrar, tem muita gente que começou pós-pandemia, o pós-pandemia do Standard não foi exatamente um dos melhores. E o formato agora tá voltando a dar aquela encorpada, né? A Wizards fez uma série de mudanças pro formato se tornar novamente popular, né? Então mudou a rotação, anunciou mais torneios, tem promos e tal. Então você que olhou tudo isso falou, tá aí, tô a fim de dar uma chance. Eu vou tentar te ajudar nesse processo, tá? Bom, hoje eu vou falar então sobre você que já tem cartas. Tá? Então você já tem uma pool de cartas, você joga Pioneer, você joga Modern, e você não tá afim, convenhamos, ninguém nunca tá afim de olhar para um formato e falar, vou gastar um rio de dinheiro, sabe? Magic é muito legal, Magic é um hobby agradável, né? Muito, muito gostoso de jogar, mas a gente não tem que gastar tanto assim. Então hoje o que eu vou falar é para tentar facilitar para você que está ali em outros formatos vir jogar o Standard sem gastar muito, né? Fazendo gastos mais seguros, por assim dizer, tá bom? O ponto que eu vou abordar principal é que tem muitos decks do Standard que a base dele está em outros formatos. Então você já tem uma base Standard muito boa e vai ser muito barato para você migrar de formato. Sabe, no sentido de que assim, pô, eu já tenho tal deck no Pioneer, eu vou precisar de muito pouco para jogar no Standard com esse deck. Jogar os torneios que vão ter e tal. Lembrando assim, né, eu não tô querendo dizer, não, você vai substituir o formato que você está jogando pelo Standard e venha e se torne um de nós. Não, não é nada disso. Eu só tô querendo dizer que tem uma maneira bem tranquila de você começar a jogar Standard caso você já tenha uma pool de cartas. Como eu já disse, terão outros vídeos sobre, pô, Rudel, não tenho nada, ou não tenho as coisas que você tá falando e tal, né? Como é que eu entro também sem gastar muito. Bom, o primeiro deck que eu vou falar é sobre o Prowess, né? O Prowess é uma das principais estratégias do Standard, se não a principal, sinceramente. É muito baseado
nos camundongos, né? Então no Amber Heart, a gente tem Heartfire, Hero, tal, etc. Inclusive, assim, é um deck que tem várias abordagens dentro do Standard. Você vai ter Gru, você vai ter Mono Red. Agora com o lançamento de Foundations, você tem o Boros também, né? Porque aí, pô, vai ter Boros Charm e tal, etc. E é um deck bem amplo. Para você que gosta dessa estratégia, então você, por exemplo, que tá no Pioneer e já joga de Hack dos Prowess, que também é um ótimo deck. Inclusive, assim, sinceramente, não é muito comum no Standard a gente jogar com a versão que vai preto, né? Com o Cellward. Mas, sinceramente, não tem um problema. Sim, eu não vou falar que é exatamente a pior coisa do mundo. Sabe, você tem 8 duais, então você tem Penland, você tem as Fastlands e tal. O deck é igualmente bom. Tá? Mas o mais comum de usar no Standard é o Gru, normalmente, ou o Mono Red, porque a base de mana é muito boa. O Boros, a base de mana é meio complicada, mas eu não acho o deck ruim, sinceramente. Mas o meu grande ponto é que, assim, o Standard teve hype de várias cartas, seja porque essa carta tá jogando em outros formatos, isso faz a carta ficar mais cara, obviamente, né? Você tem uma demanda muito maior. Seja porque pessoas estão, né, querendo jogar Standard, obviamente, de novo, demanda aumenta e por aí vai. Então você que já tem o Prowess no Pioneer, você tem um deck Standard. Sabe assim? É literalmente trocar de deck box. Tá? Claro, você vai tirar aqui a Blood Crypt e tal, etc. Você pode inclusive jogar só com montanhas, jogar com a base Mono Red. Normalmente na versão do Standard, a galera gosta muito de usar esse terreno aqui, né, o Rockface Village. Então você tem o deck, sabe? O deck tá prontinho, você vai pegar ele e fazer assim, ó, trocar de deck box, tá? E é um deck muito bom. Sinceramente, é um deck muito bom. Você que tá jogando com isso no Pioneer, não precisa gastar para jogar Standard praticamente. Tá? É um deck muito bom. Você vai adaptar uma coisa aqui, outra ali. Como eu falei, Gru é muito popular, então às vezes você pode ter que ir atrás da base de mana. Aqui vai um adendo que vocês vão me ver falando muito nessa série. Base de mana é a parte mais de boa de gastar no Magic, no sentido de que a utilidade é muito grande, não é uma staple de um deck, sabe? Não é uma coisa muito específica de um baralho. Você vai usar muito tempo. E quando a gente está falando de Fastland, de Penland, ou até esses terrenos novos, né, os Verges, eles têm utilidades em mais de um formato. Então é um tipo de gasto que vale a pena. Tá? Normalmente comprar terreno vale muito a pena, você usa em vários formatos, ainda mais, né, se eu imagino que você está vindo de outro formato, terrenos que têm utilidade em mais de um formato costumam ser muito bons de comprar. O Standard, nesse sentido, ele é um grande incentivador que você pegue cartas que são multiformatos, porque muitas cartas que jogam nele, inclusive esse vídeo é basicamente sobre isso, jogam outros formatos muito bem também. Bom, então assim, você que tem o Prowess no Pioneer, você tem um deck Standard. Sabe, você não precisa fazer muita coisa. Você vai... É que nem eu falei, pô, não dá pra eu comprar uma base Gru agora. Tranquilo. Monta Mono Red. O deck vai estar, ó, filezinho. Um adendo, tá? Não é todo mundo que está jogando no Pioneer com Screaming Nemesis. Nemesis é a carta que spikeou violentamente no Standard, tá? Mas assim, você não é obrigado a jogar com Nemesis agora. Bom, então você pode esperar um pouquinho, pegar Nemesis depois. A carta é muito boa, eu não vou negar. A carta é realmente muito boa, mas ela tá, obviamente, num momento de hype dela. Mas assim, você pode jogar sem Nemesis. Então você pode montar, porque nem, ó, essa lista aqui que eu abri, lembrando, as listas vão estar todas na descrição, tá, galera? Essa lista aqui que eu abri, dá pra você jogar só com a base de criaturas aqui, que são basicamente, né, Camundongos, com Swift Spear, com Hard Claw, tal, etc. Joga uma base Mono Red, joga com essa base de criaturas, tal, etc. Adiciona mais Burns, por exemplo, pra ficar no lugar do Nemesis. E beleza. Ou se você tiver Forja, porque quer jogar com Forja de main deck também. Então assim, dá pra você fazer isso tranquilo.
Bom, começar no formato, começar a pegar a velocidade do formato, eu vou falar sobre isso em outro vídeo e tal, e a coisa vai fluir legal. Bom, é um ótimo deck, você vai ganhar, você vai ver que a dinâmica do jogo é muito parecido, então como vão ser os combates, como é que você tem que trabalhar com as suas tricks, tal, etc. Super tranquilo, tá? Vai ver que Burst Lightning joga muito bem, Light Strike joga muito bem, Frenzy é uma ótima carta, mas assim, né, se você não for pegar os Nemesis, porque você não tem, tal, etc., tem como você jogar sem gastar horrores. Se você já tiver os Nemesis, maravilha. Então, realmente, você tem muita coisa do deck, praticamente o deck inteiro, e funciona muito, muito bem. Bom, falando um pouco sobre mid-range, tá? Que é um arquétipo que eu gosto muito, né? O mid-range, ele tem mais de um representante no Standard. O Standard é um formato, para você que gosta de mid-range, é um formato que normalmente é muito diverso em mid-ranges. No sentido de que, como o formato não é tão rápido, essa proposta de jogo sobre estabilizar, gerar card advantage, zona de conforto tal, tudo isso cai muito bem no Standard. Então, acaba sendo muito comum. O mid-range mais próximo do que a gente tem no Pioneer hoje em dia, que seria o Hack dos Demons, é o Golgari mid-range. Tá? Tem uma versão hack dos mid também, eu vou deixar nos comentários, tá? Que é do Chuco. Né? O Chuco pegou uma vaga de CLM jogando com um standard hack dos mid. Né? O Chuco, pra quem não conhece, é um jogador que é muito conhecido por jogar de hack dos mid-range no Pioneer, do Magic Online. Ele fez uma lista T2 também, o que é super, né, normal. O cara olha ali e fala, pô, eu vou ficar na minha zona de conforto. E tranquilo. Tá? A diferença do Tier 1 por Tier 2 no Standard não é tão grande. Isso ajuda você a adaptar ideias sem sofrer tanto, sabe? Então, vou trazer tal ideia de outro formato, mas ela não é tão boa, falta isso, falta aquilo, e eu vou perder muito. Não, você consegue ganhar. As diferenças não são tão grandes, mas óbvio que existe, né? Tier 1, Tier 2 e tal. Uma questão que chama muito a atenção, deixa eu pegar até uma lista que tenha isso, que assim, o Golgari ele varia bastante. Ó, essa aqui tem. Que é o kit de demônios, né, que é do Arcfiend de Dross e de Annex e tal, né? Esse kit tá no hack dos mid-range do Pioneer. É um kit caro, né? Pô, o Dross ficou muito caro, o Annex Tem as versões usando Sheoldred também, que eu particularmente gosto muito. Inclusive, no meu Apoia-se você vai encontrar a guia desse deck. Conversão com Elfo de Lanoir, conversão sem Elfo de Lanoir. Mas essa parte que é a parte mais cara do deck, se você já joga de hack dos mid, você tem. Tá? Então você tem esse núcleo mais caro. Aí você vai ter que ir atrás de um Cavaleiro do Pavor. A Glissa subiu de preço, mas a Glissa é uma boa carta no Standard. Assim, tipo, você vai usar por um ano. Essa pode ser a parte que eu sei que isso pega muita gente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão da rotação no Standard, tá bom? Mas a Glissa que é um pouco mais cara, mas tipo, o Preacher normalmente você já tem, o Sentinel é uma carta barata, o kit de remoções você já tem, e os terrenos é aquela questão que eu falei de novo, né? Que é bom você comprar terrenos e tal, aproveita que eles não estão tão caros, então é bem interessante. Mas assim, você que gosta de mid-range, você já tem esse kit mid-range, o Golgari é exatamente onde você quer estar, tá? É aquele jogo de gerar valor, o Dross acelera a partida, fazer Annex e tal. Eu entendo que jogar com Annex sem Mutavault é um pouco mais complicado. Tá? É muito bom fazer essa jogada no Pioneer, né? Que daí com 4 manas você já tá drenando vida do oponente. Eu ainda não tenho certeza sobre Soulstone Sanctuary, mas toda vez que a gente estiver falando de uma carta de Foundations, eu vou lembrar que isso fica 5 anos no Standard. Então tendem a ser cartas muito boas de pegar. Tá? E conforme elas são printadas mais vezes, o preço cai também. Então acaba sendo que assim, você não precisa correr para pegar a carta. E a tendência é até que elas fiquem mais baratas. Mas assim, você que gosta do mid-range, é aqui que você quer estar. Por que eu não estou falando, por exemplo, do Dimir? E vocês vão ver que alguns decks do Standard eu não vou falar hoje. Porque são decks que eu considero mais Standard do que outros. Que são decks que têm muitas staples do Standard.
dando até um recap rápido, o Dimir seria um pouco mais para quem joga de ninjas no Pioneer, tá? A pessoa que joga de ninjas, ele vai ter o Kaito novo, né, o Kaito Dimir, vai ter às vezes Curiosity e tal, etc. Mas assim, essa parte eu quis focar um pouco mais em quem pode jogar de Golgari, porque a base cara a pessoa já tem. Então tem que pegar só algumas outras coisinhas específicas do Standard para jogar, mas já tem essa base e dali pra frente é continuar jogando que dá bom, sabe? O kit de demônios no geral é muito forte. Inclusive, aqui tá Golgari, mas eu já vi gente jogando dentro do Dimir. Que nem eu falei, né? O Tio fez uma lista com Rakdos, dá pra jogar no Orzhov, dá pra jogar no Mono Black. Então, assim, é um kit muito fácil de ficar migrando dentro do formato. Ele é muito forte, assim como ele é no Pioneer. Então, isso ajuda muito também. Outro deck que normalmente quando eu falo sobre trazer galera de outros formatos pro Standard, eu falo muito desse deck, que é o Domain. O Domain já foi um deck muito focado em Atraxa, hoje em dia não é tanto, mas se você tem a base pra Atraxa, começa com Atraxa, tá bom? Só que assim, ele tem uma base muito parecida com do Enigmatic, né, de algumas versões do Enigmatic. Porque é usando o Overlord verde, né? Esse aqui tem, né, mais Overlords ainda. E tem Zur, que tá uma carta hypando já no Pioneer, né? Tem feito bons resultados. Então, assim, você tem toda essa base com Overlord, com Zur, com Leyline Bind, com a Surveil Lands, com Beans, né? Por sinal. E você consegue usar ela no Standard também, e é muito bom. Eu gosto bastante desse deck. Eu acho que a versão com Zur te dá uma dinâmica diferente para matches que você precisa usar um pouco melhor a sua mana. Então, contra decks mais agressivos, você quer fazer mais ações por turno. A versão com Zur eu acho melhor, né? Você também consegue ali animar um dos Overlords ou um Leyline Binding, colocar no combate, ganhar vida, tal, etc. Então, tudo isso faz esse deck ser bem interessante para quem já joga com uma base muito parecida, né? O que provavelmente a pessoa vai precisar pegar é os terrenos. Acho que os terrenos que são tem que pegar Verge e tal, mas de novo, terreno é tranquilo para pegar. Inclusive na Citadel, normalmente, tá, muita coisa que eu tô falando para pegar tem lá na Citadel, tá? Então não esqueçam de vir na Citadel para comprar as cartas, tá bom? Mas é um deck interessante, assim, para fazer essa transição. Eu lembro que no começo do ano, quando a gente teve uma temporada de CCGs Standard, muita gente que jogava Pioneer, até uma galera que tinha algumas coisas do Modern, foi jogar de ramp na época com a Atraxa, porque já tinha essa base, né? Porque na época era Trioma, Atraxa, né, Bind, Beans, tudo isso era uma base muito boa, e aí você só pegou um negócio aqui, outro ali, que eram coisas tranquilas de pegar, né? Que eram mais terrenos, não são falta, algum negócio assim. E aí o jogo degringolou. Aqui é muito parecido, tá? Então para quem já tá jogando de 5-color, com Enigmatic no Pioneer, né? Então, pô, já vai ter Zur, já vai ter Overlord e tal, que são as partes... o Overlord, principalmente, é a parte mais cara, já vai de boa. E daí depois vai, né, adaptando o que tem que pegar. Como eu disse, pegar os terrenos normalmente é muito bom. E o último deck que eu queria falar, dando esse tipo de destaque, bom, lembrando que assim, acima de tudo, é um convite esse vídeo. Então para você que, pô, eu gosto de jogar Modern, mas, pô, Standard não tem um deck que me pega. Entre e ver um pouco o metagame. Às vezes tem um deck no mesmo estilo, que usa cartas muito parecidas, que faz com que você jogar esse Standard não seja uma coisa tão difícil, seja financeiramente, seja em estilo de jogo, né? Às vezes está dentro do estilo que você vai falar. Tanto que, por exemplo, eu vou falar agora do Azorius Oculus, né? Que tem como carta, né, muito cara o Aborrante Oculus, que é um deck que vai te lembrar um pouco, e aqui falando com a galera do Modern, com o Dimir Murktide, né? Um pouco, né? Vamos ter limites, vamos ser realistas, um pouco. A gente não tem sapo, não tem o próprio Murktide, mas assim, você vai ter o óculos, você tem o Gênio também, que fecha muito bem o jogo, e é aquela coisa de você preparar
o jogo, né? Colocando coisa pro cemitério, e aí você vai reanimar o óculos, você vai reanimar esse gênio, e a partir do momento que eles estão ali na mesa, você faz um jogo-tempo muito bom. Porque você consegue entrar num estado de jogo onde basicamente uma mana é uma interação. Sabe? Você tem um tempo play muito, muito bom. Também, né? Pô, claro que você vai ter o desafio de jogar contra a rede de cemitério e tal, etc. Inclusive por isso até que esses decks usam Monastery Mentor. Mas é um deck que tem um estilo mais parecido. E acho que esse que é a grande chamada que eu quero fazer com o Standard, né? Que são esses estilos parecidos com outros decks. Então, pô, às vezes a galera... Tem um amigo que joga, por exemplo, muito Pauper, e ele vai falar, pô, dá, vai ter o CCGs e tal, eu queria jogar Standard. O que tem? Pô, o Mono Red tá dentro de um estilo que, né, ele gosta muito de jogar de Dota, tá dentro de um estilo que você quer, você pode até jogar mais Burn também. Ah, eu gosto de jogar mais mid-range, então, como eu falei, tem o Golgari, vai ter o Dimir e tal. Eu gosto de jogar aquele jogo muito pra trás, né? Que vai comprando carta, tal, etc. Então, Mono White Tokens vai estar nisso. Então, assim, você pode olhar, né, para os arquétipos do Standard, ver as listas dos decks e falar, pô, isso aqui tá dentro do que eu gosto, e como eu disse, há uma abertura grande entre Tier 1 e Tier 2, no sentido de que eles não estão distantes. Né? Você tem uma abertura para escolher o deck que você quer. E, que nem eu falei também, uma questão prática, né? Vamos falar de decks que você já tenha uma base, porque você já joga outros formatos de forma competitiva, e essa mesma base tá no Standard. Então, pô, o que tem cara nesse deck? Sheoldred. Você tem Sheoldred? Eu tenho, porque eu jogo de mid-range e tal, etc. Beleza. Você já tem essa base muito boa. As coisas do Mono Red estão muito caras. Você tem essa base do Mono Red? Eu tenho, porque eu jogo de Prowess no Pioneer, um deck muito forte. É um deck muito bom no Standard também. Eu tenho a base do Demônios, serve também. Eu tenho a base do Domain, serve também. Então, tem muita coisa do Standard jogando outros formatos. Sabe? Inclusive são as coisas caras, justamente porque estão jogando múltiplos formatos. Então você consegue ir bem, né? Então, pô, óculos é uma carta que tá muito cara. E se você já tem, por causa do Dimir, né? Você consegue migrar tranquilamente pro Standard, porque ele é a parte cara, né? Todo o resto é muito mais tranquilo. Então é isso que eu quero te ajudar, tá? Você achar um deck que você gosta e não gastar muito para começar esse formato, que eu acho que é muito ruim quando a gente gasta muito com o formato, aí começa, aí demora para engatar, sabe? Fica parecendo um Monza álcool no frio, sabe? Não engata a coisa. Não, pô, vamos ajudar, vamos colocar, né? Uma partida elétrica ali, um negocinho que vai mais de boa, e daí o negócio funciona. Beleza? Então esse foi só o primeiro vídeo. Lembrando, se você tiver outra dúvida, sugestão, tal, etc., manda no comentário. E compra lá na Citadel também, que é quem tá tornando toda essa série possível. Beleza? Então é isso. Um beijão pra vocês. Até mais.